Lucas capítulo 16, a parábola do administrador infiel. E contou Jesus ainda aos seus discípulos. Havia um homem rico que mantinha um administrador. Este, porém, foi acusado de estar esbanjando os bens do seu patrão. Nota de rodapé 1. Essa parábola tem forte ligação com a anterior. Aqui, um mordomo gerente de patrimônio é denunciado como esbanjador. Pródigo, defraudador, dissipador dos bens do dono das terras e propriedades sobre as quais tinha o dever de bem a administrar e gerar lucros. E aconteceu que, mandando-o chamar, o interrogou: que é isso que chega a mim a teu respeito? Presta contas da tua administração, porquanto já não podes continuar com essa responsabilidade. Diante disso, falou o administrador consigo mesmo: meu senhor está me despedindo? Que farei? Trabalhar na terra não tenho força, quanto a viver esmolando tenho vergonha. Já sei o que farei para que, quando perder o cargo de administrador, as pessoas continuem a me receber em suas casas. Nota de rodapé 2. Uma antiga prática comercial judaica era aumentar excessivamente os preços, no caso de pagamentos a longo prazo. Isso para evitar a cobrança de juros, o que não era permitido pela Torá, especialmente entre os judeus. Deuteronômio capítulo 23, versículo 19. Muitos estudiosos defendem a tese de que o administrador procurou os deveres do seu patrão e, renegociando as dívidas com base em valores justos para pagamento à vista, conseguiu receber um alto volume de recursos financeiros, agradando e conquistando assim o bom favor dos seus devedores, bem como satisfazendo os interesses do seu senhor. Tendo chamado cada um dos seus devedores, indagou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Replicou ele: 100 potes de azeite. Ao que o administrador lhe autorizou: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Nota de rodapé 3. 100 potes de azeite, ou como aparece em algumas versões, 100 cados de azeite, correspondem à produção de aproximadamente 450 oliveiras, cerca de 400 litros de azeite puro. Normalmente os administradores colocavam um preço ainda mais alto no azeite, pois no caso de apropriação por falta de pagamento era costume adulterar o azeite com outros óleos para aumentar o volume devolvido. E em seguida questionou o outro: e tu? Quanto deves? Respondeu ele: 100 tonéis de trigo. E o administrador lhe orientou: toma a tua conta e escreve 80. Nota de rodapé 4. 100 tonéis de trigo, ou como aparece em algumas versões, 100 coros de trigo, correspondem à produção de aproximadamente 100 acres de terra plantada, cerca de 36 mil quilos de trigo colhido. Então o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois agiu com sabedoria. Porquanto os filhos deste mundo são mais sagazes entre si na conquista dos seus interesses do que os filhos da luz em meio à sua própria geração. Nota de rodapé 5. O que Jesus elogia não é, evidentemente, a desonestidade do administrador, mas sim a sua engenhosidade em usar os problemas e oportunidades que estavam presentes para se preparar para o futuro inóspito que ele atendia. Da mesma forma, o cristão deveria investir todos os recursos que possui nesta vida no serviço de Deus e do Evangelho em benefício dos seus semelhantes, a fim de assegurar galardões às grandes recompensas no céu e na vida eterna. A expressão filhos deste mundo, no original grego transliterado tou aionos toutou, era a frase comum para indicar o período anterior à vinda do Messias e o seu reino. Os cristãos fiéis, os filhos da luz, devem dar mais valor à atenção à eternidade, João capítulo 8,
versículo 12, João capítulo 12, versículo 36, Efésios capítulo 5, versículo 8. Portanto, eu vos asseguro, eu vos recomendo, usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhai amigos, para que quando aqueles chegarem ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Nota de rodapé 6. O vocábulo grego transliterado aqui usado, a dica, traduzida aqui por algumas versões como iníqua, não indica uma falta de justiça ou ética pessoal, mas a característica geral desta era, portanto, deste mundo, sociedade em que vivemos. Versículo 11, 1 João, capítulo 5, versículo 19. O povo de Deus deve estar disponível e motivado para usar todos os recursos que o próprio Senhor lhe tem concedido na gloriosa tarefa de ajudar o próximo e fazer discípulos de Cristo por meio da amizade sincera. A obra de amor ao próximo deve ser realizada com fidelidade, quer seja com poucos ou com muitos recursos. Esses amigos, discípulos de Cristo, estarão no céu, nos tabernáculos ou moradas eternas, e serão eternamente gratos por nossas atitudes de amor cristão. Dessa forma, as riquezas acumuladas neste mundo podem ser investidas para conquistar benefícios eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Nota de rodapé 7. A lealdade e a fidelidade não são determinadas pelo montante confiado, mas pelo caráter da pessoa que faz uso dele. Lucas capítulo 19, versículo 17. Mateus capítulo 25, versículo 21. Assim, se vós não fores justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se, portanto, não vos tornastes dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Nota de rodapé 8. Nessa vida nada nos pertence, somos apenas administradores, mordomos dos bens do Senhor. No céu, entretanto, receberemos nossa herança e o direito de possuí-la. Salmo 24, versículo 1. Nenhum servo pode devotar-se a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro. Nota de rodapé 9. A palavra grega original para servir aqui significa ser escravo. Romanos capítulo 1, versículo 1. Nem sempre a escravidão era cruel ou julgo involuntário. Havia muitos senhores sábios e justos para com seus escravos, bem como algumas pessoas que se voluntariavam para servir com absoluta dedicação a certos senhores em troca de proteção e segurança. A expressão grega aqui utilizada é uma palavra de origem aramaica que significa tudo o que pode ser adquirido por meio das riquezas. Lucas, mais que qualquer outro evangelista, destaca os santos pobres e o perigo do amor a Mamon, o deus do dinheiro. Uma pessoa pode dedicar-se de outro evangelista de todo o coração, pode dedicar de todo o coração ao serviço de um ou outro, mas não de ambos. Colossenses 3, 5, Mateus 6, 24, Tiago 4, 4. Jesus reprova a avareza. Os fariseus, conhecidos por sua avareza, escutavam tudo isso e procuravam ridicularizar a Jesus. Ele, no entanto, lhes admoestou: vós sois os que justificais a vós mesmos à vista das pessoas, todavia Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que as pessoas atribuem grande valor é detestável aos olhos de Deus. Nota de rodapé 10. Os fariseus apreciavam receber o louvor e os elogios das pessoas, especialmente por causa de sua cultura. Aparente rigidez religiosa e oratória. João capítulo 5, versículo 44, João 12, versículo 43.
Mas Deus, que sonda os corações e o íntimo de cada ser humano, vê os motivos egoístas que são abomináveis para Ele. A lei e os profetas e o reino. A lei e os profetas profetizaram até João. Dessa época em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam conquistar sua entrada no reino. Contudo, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair um traço da menor letra de toda a lei. Nota de rodapé 11. A vida e o ministério de João Batista, que preparou o caminho para Jesus, o Messias, marcou a linha divisória entre o Antigo Testamento, a lei e os profetas, e o Novo Testamento, o Evangelho da Nova Aliança. Hebreus capítulo 8, do versículo 6 ao 12, conforme Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 34. No Evangelho, a salvação é dada inteiramente pela graça, de modo que, mesmo não sendo judeus zelosos da lei, como os fariseus, muitos estão, a cada dia, entrando no reino de Deus, seguindo o difícil, estreito e desprezado caminho de Cristo. Lucas capítulo 14, versículo 27. É a vida e o ministério de Cristo que trazem uma nova e derradeira oportunidade de salvação à humanidade caída. Nova aliança. Cumprindo assim, nos menores detalhes, toda a lei e a antiga aliança. Jesus ilustra o completo cumprimento da lei e suas profecias, assegurando que nenhum pequeno traço gráfico, algumas versões chamam impropriamente de tio, ao tentar uma correspondência com a língua portuguesa, da menor letra do alfabeto hebraico, que se apagaria da lei até que fosse cumprido. Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 18. Cuidado para não deturpar a lei. Mateus capítulo 19, versículo 9, Marcos capítulo 10, versículo 10 ao versículo 12. Quem se separar de sua esposa e se unir a outra mulher estará cometendo adultério. Assim como o homem que se casar com uma mulher divorciada estará igualmente adulterando. Nota de rodapé 12. Jesus toca sabiamente em um assunto delicado já naquela época. Os fariseus, apesar de todo o zelo e legalismo, haviam se tornado extremamente permissivos em relação ao divórcio. Alguns mestres judaicos, como Hilel, concediam divórcio pelos motivos mais triviais, por exemplo, se uma esposa deixasse queimar ou azedar o almoço do marido. Aquibá, outro jurista fariseu, chegou ao ponto de permitir o divórcio a maridos que se queixaram da beleza de suas esposas e desejavam casar com outra mais bonita. Além disso, apenas aos homens era dado o direito do divórcio. As mulheres eram obrigadas a permanecer casadas enquanto os maridos as desejassem. Jesus notou que os fariseus haviam transformado a lei numa zombaria e, por isso, fazia questão de expor os juristas e religiosos da época ao ridículo de suas práticas injustas. Jesus ensinou que o alvo maior da lei não é o divórcio, mas sim orientar o casal para que se ame, respeite e viva em harmonia e companheirismo toda a vida terrena. Deus criou o casamento de modo que dois seres humanos se tornem um e deem sequência à raça humana com uma grande família. Gênesis capítulo 2, versículo 24. O divórcio nada mais é do que uma disposição por causa do egoísmo, insensibilidade e arrogância, dureza de coração, a que chegaram os homens. Marcos capítulo 10, versículo 5. Descansar e casar de novo é uma alteração, adultério, deformação. Descasar e casar de novo é uma alteração, adultério, deformação da vontade original de Deus para o homem e a mulher, assim como os fariseus estavam fazendo com toda a lei. De passagem, Jesus estava defendendo publicamente a posição de João Batista a respeito do procedimento de Herodes Antipas para se casar, se unir a Herodias. Mateus capítulo 14, do versículo 1 ao 4. Jesus revela mais sobre o ensino. Mateus revela mais sobre o ensino de Jesus em relação ao divórcio. Encontrado em Mateus capítulo 5, do versículo 31 e 32, Mateus capítulo 19, versículo 9,
tema quem também apareça, tema, assunto que também aparece em outros textos bíblicos. Marcos capítulo 10, versículo 11, versículo 12, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e versículo 11. O rico, avarento e Lázaro. Versículo 19. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que despedia todos os dias de sua vida, vivia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Nota de rodapé 13. Jesus contou uma outra história. Desta feita, um homem rico e avarento vivia de forma pendulária. Insensível, não atentava para as necessidades de Lázaro, um mendigo cujo nome hebraico significa Deus me socorreu, e que fora deixado à entrada da mansão do homem rico. A palavra grega transliterada aqui significa literalmente foi jogado. Lucas, como médico, nos informa sobre a extensão e a gravidade das feridas do pobre Lázaro, usando a expressão médica muito específica em grego, e que só aparece aqui no Novo Testamento, chagas. Lázaro ansiava por alimentar-se, ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Assim, chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Nota de rodapé 14. O Talmud judaico menciona tanto o paraíso, Lucas 23, 43, quanto o lado de Abraão tradicional e literalmente chamado de o seio de Abraão, como sendo o lar eterno dos justos. Estar junto a Abraão significa estar em lugar de paz e felicidade, o verdadeiro Shabat, repouso, para onde vão todos os justos após a morte e ficam aguardando o dia do Senhor, a vindicação futura e final. O rico avarento demonstra todas as características de um saduceu da época: riquezas, amor excessivo ao luxo, dinheiro e bens materiais. Também não acreditavam na vida após a morte, Atos capítulo 23, versículo 8. E limitavam o cânon bíblico aos livros de Moisés, a Torá. Em contraste com o administrador astuto e sua preocupação quanto ao seu futuro, capítulo 4 até o versículo 4 até o versículo 9. Este rico, como tolo, em Lucas 12, versículo 16, foi indiferente à sua própria condição e ao sofrimento dos seus semelhantes no presente, e não se preocupou com o juízo futuro. Sua atitude quanto à vida ilustra bem o princípio revelado no versículo 15. Mas no inferno, no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. Nota de rodapé 15. Algumas versões trazem aqui a palavra inferno, enquanto Hades não é Guiena, como em Mateus 5:22, Hades ou Sheol. Em hebraico, refere-se ao lugar para onde vão todas as almas após a morte física. O Hades é dividido em duas áreas, o paraíso e o lugar de tormento, onde os ímpios esperam pelo juízo final para a condenação. Efésios 4:9, Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15. Que os tormentos começam no Hades, fica evidenciado pela lastimável situação desse rico avarento. O Hades inclui os castigos característicos do fogo do inferno, lago de fogo e enxofre, Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Agonia extrema, Apocalipse 14, 11. Separação total e definitiva, Mateus 8, 12. O paraíso, seio de Abraão, versículo 22.
Lucas 13, 28. Está separado por um abismo intransponível entre o mundo inferior e os lugares celestiais. 2 Coríntios 12, 4. Apocalipse 2, 7. Apocalipse 6, 9. Nesta história, o Senhor ensinou que existe plena consciência após a morte. A memória do passado não é anulada no outro mundo. O inferno é um lugar de sofrimento eterno. Não existe uma segunda chance de salvação após a morte. É impossível qualquer comunicação entre mortos e vivos. Todavia, há alguns teólogos que entendem, de modo menos literal, essa descrição feita por Jesus sobre estar no seio de Abraão ou no Hades. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. Nota de rodapé 16. Os dois homens desejaram muito algumas coisas. Os dois homens desejaram muito algumas coisas. O rico avarento desejou e amou suas riquezas e o glamour do luxo e o do poder, e recebeu tudo o que mais queria. Durante toda a sua vida perdulária, muitas vezes passou ao lado do mendigo, mas jamais sentiu compaixão pelo seu semelhante atirado a uma situação tão degradante, sem forças nem qualquer auxílio. Lázaro sonhava com a oportunidade de vida digna, a cura física e qualquer alimento ou ajuda que viesse daquele seu semelhante, tão próximo e tão rico. Esperou até a morte pela realização dos seus sonhos, mas morreu em silenciosa esperança, resignado. Aceitou a vontade de Deus até o fim. Entretanto, a vida não acaba na sepultura, e na eternidade a situação desses dois seres humanos sofreu grande inversão. O rico avarento, que jamais precisara pedir coisa alguma, agora experimenta o que significa mendigar, e suplica algumas gotas de água a Abraão, a quem chama de pai, mas em nome de quem nunca agiu como filho. Usando palavras semelhantes às que Lázaro usara para lhe implorar algumas migalhas de pão. Mesmo assim, considerava que Lázaro poderia servi-lo. O inferno é um lugar de padecimento constante e eterno, de onde pode ser contemplado o que jamais se alçará, versículo 23. E de onde os condenados se lembrarão do passado com saudade insaciável e terrível remorso, versículo 25, como uma espécie de sede sem alívio, versículo 24. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejem passar por aqui para vós outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso, suplicou: Pai, então te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para esse terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Nota de rodapé 17. Referir-se a Moisés e os profetas era um meio comum de mencionar todo o Antigo Testamento. O rico avarento não prestara atenção às Escrituras e aos seus ensinamentos, e agora temia que seus irmãos caíssem no mesmo erro. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Nota de rodapé 18. Lucas mostra que essa história não trata apenas do cuidado
que devemos ter com nossos desejos, ambições e atitudes durante esta vida. No final, Jesus menciona a sua ressurreição, versículo 31, Lucas 9, 22, para fazer uma importante revelação. Se a mente e o coração de uma pessoa estiverem refratários ao Espírito do Senhor e as Escrituras Sagradas forem rejeitadas, nenhum tipo de prova, nem mesmo a ressurreição, fará essa pessoa mudar de opinião. João capítulo 5, versículo 45 ao versículo 47. Nem a ressurreição de Lázaro, amigo de Jesus em Betânia, nem mesmo a de Cristo foram capazes de persuadir os arrogantes e legalistas líderes religiosos a se arrependerem. João capítulo 11, versículo 47, até João capítulo 12, versículo 11. Mas no coração de muitas outras pessoas houve fé e foram salvas.